Fala, brother, seja bem-vindo a mais uma Mentalidade Empreendedora Podcast. Podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala para o seu negócio. Hoje a gente está com um time de peso. Eu não podia perder, né? Você preparou essa piada? Tava aqui, ó, na mundinha. Você vai deixar eu falar sem você? Hoje a gente tá com um time de peso. Cara, e eu queria que a galera se apresentasse aí. Tem bastante gente no podcast de hoje. Começando da direita pra esquerda, começa o convidado que tá todo dia no podcast. Da direita pra esquerda. É, quem tá vendo é o contrário. Mas Da tudo bem, direita continua. pra esquerda? Eu também não direita. Eu sou entendi. esquerda. É só eu? Eu também. Ah, é verdade. Começa aí, Rodrigo. Da direita pra pô, esquerda tá certo, velho. Da direita pra esquerda, tá certo. Pô, me É porque bugando. eu não sei direito esse negócio de esquerda É e porque direita. você é Isso um esquisito, problema, você é cara. esquerdo. Esse sempre foi um problema na minha vida. Então vai, Bom, vai. muito prazer, meu nome é Pedro Quintanilha, eu sou o convidado e ex-dono desse podcast. Então, tamo aí. Olha pra lá. E olha pra cá, beleza? Igual Tô o olhando Fátima pra Bernardes. você. E vamos que vamos. Hoje a gente vai descobrir a história nunca contada da... Vai lá, fala aí. É que eu tô olhando pras duas câmeras ao mesmo tempo. É aqui, ó. É aqui. Não sou eu? Você pode se apresentar, Depois vocês queridão. cortam essas palhaçadas tudo. Não, essa aí que é maneiro. É assim que vai, né, pai? Fodeu. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horário que vocês vão ouvir isso. E meu nome é Márcio Mota, eu sou fundador e CEO da Monetize. E com muito prazer estou aqui para ter um papo legal com esse povo que eu gosto muito. Camarada, dono das camisas 3D de super-herói. Meu nome é Marcos Eduardo, sou cofundador do Mentalidade Empreendedora e estamos aqui para poder conhecer um pouco mais sobre as histórias secretas do Márcio Mota. Obrigado. Não só da Monetize, mas suas também. Paga nós aí, Heineken. Paga nós. Vai de Heineken mesmo. Vai. São Jorge. Vambora, vamos começar essa parada aqui. Eu, sinceramente, não sei a pergunta que eu vou fazer, que você falou que eu não ia Nem fez participar. pauta, nem fez, tá vendo? O Pessoal, cara falou- isso é pra vocês aprenderem o seguinte: quando vocês tiverem alguém na sua equipe, tenha pessoas assim competentes, que, entendeu? Se dediquem pro projeto, que façam a pauta antecipadamente. Isso aí. Tem pessoas que te lideram, que te avisam Que o dá negócio um briefing certo. antes. Porque ele falou pra mim assim: não, deixa que eu toco com o Dudu. Eu tava sentado ali, eu até cogitei. Falei, pô, o Flamengo tá jogando agora, eu vou ver o jogo do Flamengo. Ah, filha da mãe! Ali, ó. Olha lá, ó. Então, aí eu falei, pô, vou sentar ali, vou ver como é que tá o jogo e tal. Aí tô aqui eu agora, sem pergunta nenhuma, mas não tem problema. A gente sabe do... Não vou perguntar, pode ficar tranquilo. Mas a gente sabe um pouco, eu já conheço um pouco da história do Márcio, né? E a gente vai trocar uma ideia aqui sobre a história do Márcio. E a gente tá agora no Mastermind, é bom a gente falar, né? Na mentalidade Master, que Mastermind é uma palavra proibida que não pode ser... Não é proibida, é registrado. É registrada. uma palavra registrada aí, que é uma Ainda marca pode falar e que é tal. nosso. Não, Isso aí. porque Mas a Paga mentalidade, nós aí, mas a paga mentalidade nós, é nosso. Mastermind, estão É fazendo nosso. Só jabá você pra eles. registrou, né? é Mentalidade Master é nosso. É nosso mesmo? Registrado. Então, a gente tá aqui na Mentalidade Master com a galera maneira pra caramba. Então, vocês vão ouvir algumas vozes e que vai acabar, quem tá vendo em vídeo, vai acabar brotando a fotinha do sujeito aqui. Então pode ser o Rodrigo, pode ser o Juvenal, pode ser o Gabriel, pode ser qualquer um de vocês. É só levantar a mão e pegar o microfone e fica à vontade, beleza? Show de bola. Show de bola. Vamos começar pela história, né? História da História é importante a gente Como tudo contar. começou. Da onde surgiu a ideia, da onde você tirou isso da sua cabeça, como é que você tava? Você tava cheio do dinheiro já naquela época, não tava? Como é que Ricaço. funcionava? Como é que é? Brincadeira, não tinha dinheiro não, era fudido. Devia no banco, devia cartão de quer vender no carro pra comprar outro mais barato pra poder pagar o cartão no mês. Era mesmo? É. A ideia foi em 2013, depois que eu fui no Afiliados Brasil, que foi a primeira edição do Afiliados Brasil. Aí o Rafael Hess, que na época fazia parte da equipe do Afiliados Brasil, me chamou e sugeriu de eu fazer uma plataforma de afiliados, que o mercado estava crescendo muito e que com esse evento ia atrair mais gente ainda para esse mercado e que valia a pena. E aí eu resolvi fazer. Ele, na época, questão ética, por ele ser dono do Afiliados Brasil, ele não pôde participar do projeto, né? Deve estar muito emporreado hoje. Hoje ele é nosso diretor de marketing. Ah, então tá tranquilo. Se não fosse, ele ia estar muito emporreado. E eu resolvi levar a ideia à frente e comecei a desenvolver. E aí foi assim, a ideia na verdade original não é minha, né?
Mas eu resolvi, acreditei, falei, esse projeto eu vou levar pra frente. Eu acho que uma coisa legal, Márcio, é o seu background, assim. Fala pra galera, tipo, de onde você começou como programador, então, né, Eu no com mercado. 16 anos, eu descobri que era programação. Isso me encantou, que era uma coisa, você desenvolveu uma coisa e o computador te obedecia com aquilo. Ele fazia exatamente o que você programava. Legal. Porque na época, isso foi em 96, computadores ainda eram poucas casas que tinha, meu pai tinha. E computador você usava algumas coisas e você usava aquilo que estava ali, programado. Quando eu descobri que a programação você programava o que ele ia fazer, eu fiquei encantado com aquilo e comecei a aprender. Então, eu comecei com 16 anos a programar e sempre gostei de programação, sempre levei a sério a área de programação. Você ficava igual o Dudu, tipo, de cueca no quarto, trancado? Não, de cueca não, trancado também não. Não? Mas eu ficava no computador 16 horas por dia. Não, mas você sabe essa 18. história do Dudu, né? Conta pra ele rapidinho, Weber. Não, deixa o Dudu Não, de cueca no quarto trancado, à noite de vez em quando trancava o quarto e, né? trabalha Aí e tem programava, né? esse negócio lá. Como é que é, Dudu, que tinha site? Eu não sei disso, não. Você ficava de cueca, qual que site você Não assistia? não era essas coisas, não. Tá, eu pensei que era. Não, Dudu já era no natural. Pedro chegava lá de terno e gravata, né? Isso aí no De começo. blazer cueca. lá, e Dudu lá de boa. Aí a mãe de Dudu falava assim, ó. Seu amigo. Como é? Zãozinho. O Mauricinho O chegou. Mauricinho chegou. Aí, quando ele saía, ela falava, meu Deus, um calor, Cabo Frio, 40, 45 graus e Pedro de terno e gravata quase trancando. Por quê, cara? Rapaz, você sabe como é que é, né? Quando o cara tem pouca confiança no que faz, ele se veste arrumado pra poder aparentar que... Na época da minha vida, é aí, ó, foda, tá pra vocês entendeu, uma coisa que vocês não sabem. Na época da minha vida eu era programador numa empresa, foi a empresa que eu trabalhei antes da Monetize. E eu resolvi usar terno e gravata, eu achava legal. Você gostava? Aí eu ia trabalhar como programador de terno e gravata. Que isso? Esquisito pra caramba. Aí os clientes chegavam lá pra conversar com o Neis, que era o dono, pensavam que eu era o dono. Porque ele não tava de terno e gravata, eu tava. E eu era programador. Mas por quê? Porque eu gostava. Gostei. E hoje? Hoje eu já não gosto. Hoje Hoje eu não gosto. Eu nunca usei roupa porque eu achava que era o... Tipo... Tem gente que gosta e usa. Igual quando eu gostei, usar terno e gravata, não tinha dinheiro, era programador e minha profissão não exigia. E eu usava assim mesmo. E tem gente que usa pra parecer importante, pra parecer alguma coisa. Isso eu nunca gostei. Eu era esse, pra parecer importante. Eu nunca gostei, assim, de aparecer isso. Então, aí hoje que seria... Pra parecer, seria melhor eu estar de terno e gravata por causa da posição de ser empresário e tudo, eu já não uso porque eu não gosto. Uma vez a gente tava almoçando no... Não sei se foi nosso evento ao vivo, eu lembro disso até hoje. Aí o Márcio tá falando como que é a experiência dele chegar com a camisa de super-herói em reuniões com o banco. Como é que é? Você chega na reunião, o cara olha pra você. O vídeo tá filmando, a bermuda, chinela, assim. E, desse jeito, assim. E conversando com o diretor do banco e tal, o Bradesco e vou assim. Não quando é lá neles, não, eu vou de calça jeans e tênis, mas é camisa super-herói. Quando eles vão na Monetize, mas a camisa de super-herói é sempre. Super-herói sempre. Sim, legal. Aí eles olham assim, não dá muito crédito, né? É legal, mas aí quando eles olham assim, que tem, olha o saldo. Que tem crédito. já não liga mais pra roupa. Muito bom. Passa a barreira, né? Passa a barreira, o cara olha o saldo e já Não, era, normalmente quando eu vou pra essa reunião, já sabem quem eu sou, né? Eles só não espera, quem não me conhece, é a roupa que eu vou estar vestido. Eles pensam que vai vir um cara todo engravatado, empresário. Aí chegou lá e eles ficam assim, porra. Uma vez foi o gerente do banco lá na Monetize, aí ele falou, vou tirar a gravata, que eu tava de bermuda e chinelo. Eu falei, tirei. Ele tirou a gravata e fez a reunião sem gravata. Ele falou, odeio usar gravata, eu uso por causa do banco, mas como você tá assim, eu também vou ficar assim também. Abriu a camisa, tirou a gravata. Eu falei, é isso mesmo, vambora. Legal. Cara, e quando você tava nesse processo aí, você teve a ideia, né, em 2013, de começar a Monetize, quais foram as dificuldades que você enfrentou nesse caminho, cara? Foi de boa? Chegou, vou fazer uma plataforma. Aí foi lá, montou e ficou milionário. Não, o resumo é esse, mas não... Não foi de boa, não. Os primeiros obstáculos era porque eu tinha emprego de 8 horas por dia, né? Normal. E eu era programador, eu sabia desenvolver, só que aí minha ideia do projeto era eu ter programadores trabalhando pra mim e eu gerenciava à noite. Então à noite eu via o que eles fizeram, programava o dia seguinte e tal, para que o projeto pudesse andar. Mas eu não conseguia investidores. E aí não tinha como eu contratar ninguém, não tinha dinheiro, igual eu falei.
Eu até falo, metade da minha vida meu nome tava no SPC. A outra metade eu tinha menos de 18, eles não deixaram colocar. Aí eu não conseguia dinheiro para contratar os programadores, eu mesmo tinha que desenvolver, então eu comecei a pensar, e se eu acordar mais cedo, e de vez eu acordava umas 7, 7h30, porque 8 horas tinha que estar na empresa, a empresa era mais ou menos perto da minha casa, falei, se eu acordar de vez 7h30, 4h30, 3h30 e programar nesse tempo e dormir um pouco mais tarde, aí eu comecei a fazer isso. Já que eu não tinha dinheiro para pagar alguém para fazer, eu tive que fazer, mas eu não podia largar outro emprego que eu tinha para me sustentar e realmente eu estava cheio de dívida, brinco assim, mas era verdade. Então eu não podia largar emprego para dedicar. Você já tinha os filhos, tudo nessa época? Eu tinha um filho e minha esposa na época estava grávida do outro e ele nasceu nesse processo. Pode crer. Trabalhava quantas horas no dia, mais ou menos? 18, 20. Dormia, tipo... 3 horas, 4 horas. Por isso você ficou meio acabadinho assim, né? É, por isso que destruiu. Quanto tempo foi essa rotina? 16 horas por dia, acordando 3, 4... É, não foi, tipo, 365 dias no ano. Ninguém é super humano pra fazer isso, tá, gente? Muita gente pensa, pô, o cara ficou... Foram uns 3 anos, mas não foi tempo todo. No começo era todos os dias, depois domingo eu parei de fazer. Aí domingo eu já não trabalhava mais e ficava com a família. E a cada 15 dias, mais ou menos, dava um biripaque no corpo que eu não conseguia trabalhar. Aí era problema de saúde por causa desse excesso. É falta de sono e excesso de trabalho causa isso. Então a cada 15 dias eu ficava 24 horas na cama, não aguentava levantar. Dor de cabeça, passando mal, tonteira. E eu sabia que era por causa desse esforço. Mas aí quando melhorava eu voltava no esforço mais uns 15 dias. Caramba. E aí... Isso você nunca contou. É, foi uns 3 anos assim. Aí depois eu comecei a contratar funcionários, consegui ter grana para contratar, saí da empresa que eu trabalhava e comecei a contratar funcionários. Aí que eu consegui trabalhar normalmente 10 horas por dia, 12 horas, mais tranquilo. Eu lembro que uma vez você me falou que se você fizesse as contas do projeto, você desistiria. Né? Porque no plano de negócio, né, na teoria da administração... É porque na verdade é o seguinte... O negócio não iria virar do jeito que você fez. Eu não sabia fazer esses cálculos. Aí quando fazia, quando alguém queria que eu fizesse investidores, porque o certo é você fazer o plano de negócio, né? Qual que é o plano do seu negócio? Se o seu negócio já está rodando, eles pegam um DRE futuro, o que você espera, essas coisas. Eu não sabia nada disso, não sabia nem que era DRE nem nada. Mas quando eu começava a conversar com alguém, eu falava assim, não, quantos afiliados sua plataforma tem que ter, quantos produtos tem que ter, quantas vendas tem que fazer cada um para poder pagar as contas. Eu comecei a fazer assim, eu falei, pô, parar, porque eu não vou conseguir isso não. Então se eu visse os números, eu acho que eu desanimaria. Porque você pensa assim, cada mês eu tenho que conseguir, sei lá, 30, 40 afiliados, cada um fazendo 3 vendas por dia. Que cálculos são esses, né? Só que para conseguir 30 afiliados, você tem que conseguir, sei lá, 600 cadastros para 30 vender uma vez. Para conseguir 600 cadastros, você tem que ter quantos leads atingidos? Sei lá, 6 mil, 10 mil. Aí começava a ficar números muito altos que eu não tinha dinheiro para investir, para isso ficava distante. Então eu preferi fazer por fazer. Eu falei, não, vou fazer e eu acho que vai dar certo. E pronto, vou na confiança. E aí era a frase que eu falava, que eu até tatuei, não é uma questão de se vai dar certo, mas quando vai dar certo. Então eu falava, se eu não desistir, uma hora dá certo, só pode demorar um pouco mais. E como eu não estava conseguindo investidor, eu falei, com o investidor eu tenho certeza que o projeto sairia mais rápido, porque seria mais grana para fazer as coisas. Mas eu sabia que ia dar certo uma hora, isso eu acreditava e não fiz cálculos. Falei, não vou fazer cálculo. Márcio, uma pergunta. De quando você iniciou o projeto, colocou lá, por exemplo, a plataforma online disponível para as pessoas começarem a se cadastrar, até ele começar a pagar pelo menos o custo básico que você tinha na empresa? 30 dias. 30 dias. O que acontece? Quando a Monetize foi em abril de 2015. 6 de abril de 2015. O custo que eu tinha era um servidor que custava na Amazon, a Monetize sempre teve na Amazon, custava uns R$300, que na época para mim era absurdo, mas eu pagava do meu salário até ela ir pro ar, porque não tinha como faturar sem ela ir pro ar. Quando ela foi pro ar, no primeiro mês, a Monetize de taxa faturou R$500. Então deu R$200 de lucro. A Monetize até hoje não fechou nenhum mês no vermelho. O break-even dela foi no primeiro mês. Mas é porque eu gastava pouco, eu tinha essa consciência. Eu não tirava salário, eu não tinha funcionário, eu trabalhava muito, mas eu não tirava nada pra mim. E ficou 3 anos nesse processo. Aí
Não, desde o início do desenvolvimento até... Não, o início do desenvolvimento até ali há 2 anos. Depois mais 1 ano que eu fiquei nesse trabalho muito porque eu não tinha funcionário, não tinha condição de pagar funcionário. Aí foi, mas R$200 você não pagava ninguém pra trabalhar, tinha que ser eu. E foi aumentando a cada mês e eu fiquei até dezembro de 2015 sem tirar 1 centavo da Monetize. Não tirava dinheiro, o dinheiro ficava lá, eu falava, não vou tirar nenhum centavo, eu tenho que viver. E eu com cheio de dívida, falando, não, mas aluguel, conta de luz atrasava, aluguel atrasava, eu falava, e eu tinha dinheiro pra pagar, eu falava, não, monetize, minha vida pessoal é minha vida pessoal. Eu vou me fuder na vida pessoal, mas não vou fuder minha empresa. E em dezembro de 2015, que aí ela tinha um caixa bom que eu pude tirar uma grana e pagar todas as minhas contas, foi onde que eu consegui limpar meu nome. Caramba. E aí eu tirei esse dinheiro pra limpar o nome. Que maneiro. Rodrigo. Márcio, eu acho que é importante falar assim, né? Você falou que de investidor e tudo mais, mas quanto que você precisou, assim, dar o start, assim, para começar a fazer todos os processos? Que às vezes a gente acha, né, que para começar a ter uma empresa e tudo mais, precisa de investidor, precisa investir muito dinheiro e tudo mais, mas assim, óbvio que foi muito do seu tempo, sua dedicação, mas quanto assim, um valor que você falou, eu tinha esse valor para gastar para começar, entendeu? Não, eu não tinha, eu realmente... Eu lembro quando eu comecei a desenvolver a Monetize, eu devia cartão de crédito R$8.000, o aluguel tava atrasado. Sabe aquele sorteio de boleto que o pessoal brinca? Eu fazia isso mesmo. Eu falava, esse mês eu pago a conta de luz que já tem 2 meses atrasado, deixa o aluguel atrasar, mês que vem eu pago o aluguel e deixo a conta de luz atrasar, porque já paguei a luz. Era isso, cada mês pagava uma conta diferente e deixava atrasar outra. Então não tinha 1 centavo. Era trabalho próprio mesmo. O dinheiro foi meu mesmo, trabalho próprio. E claro que se eu tivesse investidor, teria me ajudado um pouco, mas aí eu teria um patrão, né? Que investidor é isso, você tem um dono, né? Você tem um chefe, né? Ô Márcio, até essa relação com o investidor, você citou que em 2013 ainda era o primeiro Afiliados Brasil, o mercado era muito cru. Será que talvez também não foi bom não ter, embora foi muito sacrificante, mas se você tivesse muito dinheiro na época, talvez o mercado não estaria tão preparado como ele já estava em 2015, quando realmente você foi ao ar ou aceleraria? O que eu penso é o seguinte, se tivesse muito dinheiro, se eu tivesse conseguido investidor com muito dinheiro, talvez a Monetize não estaria onde está hoje. Pelo fato de desleixar por achar que tem dinheiro. Eu já investi em algumas startups, eu já vi algumas startups não avançar pelo fato dela ter dinheiro no banco. Porque o empreendedor, quando ele não tem dinheiro e ele acredita, ele dá o sangue. Quando ele passa a ter, complica um pouco. Já relaxa. Eu tenho grana, eu consigo manter a conta. Quando você não tem, quando você passa aperto é onde que você inventa as coisas, se vira e tem que fazer dar certo. Onde é criativo, né? Você é criativo. E eu acho que talvez se eu tivesse conseguido grana, eu não sei se teria chegado onde chegou. Legal, entendeu? Eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Eu acho que eu teria desleixado um pouco no desenvolvimento. Pode falar, Vinícius. Não, e você depois de 2 anos, você tinha 2 anos de motivação pra fazer o negócio dar certo, porque você tinha dado couro durante 2 anos. Pois é. Não tinha opção de dar errado, pelo menos no que dependesse de você e do seu esforço. Não tinha como. Você já pensou em desistir? É isso que eu ia falar agora. Muita gente pergunta se eu já pensei. Eu desisti 3 vezes do Monetize. Eu não pensei, eu desisti. Isso poucas pessoas sabem, eu já falei em alguns eventos, mas eu teve 3 momentos da Monetize que eu desisti. Eu não lembro todos agora exato a data, mas praticamente foi 2 no desenvolvimento e 1 depois que ela estava no ar. No desenvolvimento teve uma época que eu fiquei uns 2 meses sem mexer no código. E pensando como que eu ia avisar que a Monetize... Porque eu já tinha feito um maior barulho na internet que eu ia fazer a Monetize, que ia ser boa, não sei o quê. E no 2014 eu pus um stand no Afiliados Brasil e ela não estava pronta. Ela foi pro ar em 2015. 1 mês antes do Afiliados Brasil de 2015. Quer dizer, 1 ano depois. Os outros perguntavam, e aí? Eu falei, não, nós vamos lançar o beta daqui a pouco. E você fazia o que no stand, cara? Perguntava o que o pessoal queria que tivesse na plataforma e que ela vai sair daqui uns meses. Falava assim. E era tipo o meu MVP sem P, entendeu? Não tinha produto, era o MVP sem produto. E eu ficava ouvindo o pessoal, e o pessoal falava o que estava acontecendo no mercado, o que eles precisavam, o que não tinha na concorrência, o que seria bom ter, e eu anotava tudo no caderninho para desenvolver aquilo. E aí, beleza, então quer dizer, muita gente já sabia que eu estava desenvolvendo a Monetize. E um dos momentos que eu desisti, foi mais ou menos em 2014 mesmo, eu pensei, como que agora eu dormia pensando, o que eu vou falar? Porque aí o pessoal ficou bravo, disse, e aí, não vai sair não, porque teve evento, teve tudo.
E eu ficava, como é que eu falo que eu não vou fazer? Como é que eu falo que eu desisti do Como é que eu projeto? vou contar que eu fali antes de abrir, né? Porque eu tinha desistido do projeto. Até que um dia eu acordei e lembrei dessa frase que eu já tinha falado desde o começo, que não é questão de si, mas quando eu falei, mas se eu desistir, eu falei mesmo, eu fracassei. Se eu continuar, uma hora vai dar certo. Aí eu voltei a trabalhar na Monetize. Fiquei mais ou menos 2 meses sem fazer essa rotina louca que eu fazia. E voltei a trabalhar na Monetize. E foi um dos momentos que eu desisti. O outro é quando ela lançou. Meu concorrente já era grande no mercado, né? Era o único. Tinha lançado outro também um tempo antes da Monetize. E ninguém confiava na Monetize, porque a Monetize, quando lançou, era uma empresa de um homem só, né? Era eu S.A., né? E eu presa, né, que se chama, né? Sim. E era só eu mesmo, e na empresa inteira. Então, o pessoal não tinha confiança de pegar um produto que ia fazer um lançamento, igual você pensa, você vai fazer um lançamento aí de 1 milhão, você vai pôr numa empresa que é um cara que acabou de lançar, que tem 2 meses que tá no ar, para faturar, para ser o seu checkout. É difícil de você confiar, concorda? Então, era difícil do pessoal confiar, e eles estavam certos, eles não estavam errados, era o dinheiro deles. E aí eu senti que estava difícil. Aí eu tinha um produtor que ele colocou o produto na Monetize, conheci ele até hoje, meu amigo, e ele colocou o produto na Monetize e fez um pré-lançamento, né? Umas vendas para ver se o produto estava certo. Aí vendeu, começou a vender, Monetize começou a ganhar dinheiro, começou a vender. Aí no dia do lançamento ele migrou pro concorrente e lançou no concorrente. E até hoje eu brinco com ele, falei, pô, cara, você me Ele fudeu, é teu amigo? Ele é teu amigo? É zoeira, ele fez certo. Ele fez, acho que ele não fez errado, o concorrente estava muito melhor do que eu na época, eu tinha acabado de lançar a plataforma. E aí, na hora de dar muita grana, não deu pra mim, foi onde que a Monetize caiu as vendas demais, porque ele era o que mais vendia, e tipo, 80% das vendas era dele, da empresa, mas assim, no começo em 2015 mesmo, faturava muito pouco. E aí foi um momento que eu desisti também, fiquei mais ou menos 1 semana também pensando como fechar a empresa. Ou como matar ele, né? Não, isso eu nunca tive esse pensamento não, mas poderia ter tido, ia ser melhor. Cara, uma coisa que eu acho legal é que você contando a tua história, Márcio, tem muita gente que começa um negócio e o cara começa a parar nas primeiras barreiras ali, né? Até fazendo bem menos esforço. Mas igual eu, por exemplo, eu parei, igual eu falo, você para, é normal do ser humano, você vê uma coisa e você acha que é impossível. E eu só voltei porque eu falei, cara, se eu não tentar, eu não vou saber se isso é possível ou não, dá certo. E quando eu vi que o pessoal não estava confiando, eu falei, pô, eles estão certos, eles não estão errados em não confiar em mim. Porque eu acabei de lançar a plataforma, sou eu só na empresa, e eu comecei a fazer relacionamento, conversar, então o pessoal começava a ir para Monetize pelo relacionamento que tinha comigo, nem mais tanto pela empresa. Então começaram a criar confiança no Márcio. E aí eles começaram a migrar os produtos e começou a dar certo, e foi vindo cada vez que vinha um, trazia afiliados, né? Um produtor, aí os afiliados falavam com outro produtor que gostou da Monetize pra eles migrar o produto e começou a virar aquela bola de neve de indicação. Legal. E aí foi dando certo. Legal. É porque o cara muitas das vezes ele começa um negócio hoje, a gente acaba atendendo vários clientes que estão começando também, né? E nas primeiras barreiras ali, às vezes o cara faz um webinar, poxa, não vendi 2, vendi 3, pô, não foi legal, pô, não deu gente, minha conta foi bloqueada, o cara já começa no chororô arrumado, muita gente, né? Normal. E tem uns que escolhem continuar, como você escolheu, e tem vários outros que escolhem parar, por causa de uma barreira, né? Tem até aquela parada que você conta direto, que eu achei que você fosse contar agora, só que você não contou. Qual? Que o empreendedor é como água. Conta aí, boa. acho que vai encaixar. Isso é uma paráfrase do Bruce Lee, né? Bruce Lee, ele Não é fala, sua, não? Be like water. Eu tô 5 anos achando que essa parada é tua. Isso é uma paráfrase de uma frase, né? Do Bruce Lee, ele fala Be like water, né? Tipo, seja como água. E eu visualizei isso como a vida do empreendedor, né? O empreendedor ser como água, né? E o que é ser como água? Ser como água a água, ela sempre encontra o caminho, né? Então, se você tenta prender a água e não tem saída pra lá, ela evapora. E aí ela vai pra terra, ela afunda e some, depois evapora, vira chuva, chove em outro lugar. Rios, ela cria o caminho pra chegar no mar. Acha o caminho pra chegar no mar. E assim sucessivamente. Então, assim, a água, ela sempre encontra um caminho, né? E ser como água é isso, né? Entender que existe um jeito, existe um caminho, existe um espaço que você pode ocupar e que você pode achar esse lugar, né? Então... O pessoal que tem que ter em mente é que nem tudo vai ser como ele planejou. Nem tudo vai ser do jeito que planejou. E provavelmente vai ser bem pior do que você planejou. O que você tem que saber é que, beleza, eu planejei isso, eu queria isso e deu errado. Beleza, onde eu errei? O que eu posso fazer para melhorar
E cada dia tentando melhorar, é aí sim que você faz dar certo. É a persistência em tentar ser melhor que você e não melhor que o outro. Mas eu acho que a gente tem que ser melhor do que a gente cada dia que passa. E aí a gente consegue contornar os problemas de empreendedor e fazer dar certo, quando você tenta assim. O que você vê como um ponto de virada depois que você passou por todos esses desafios e aí a Monetize, aumentou, você começou a aumentar a equipe, ter gente e tudo mais. Como que você viu, assim, posicionamento do mercado, eventos grandes, né? Você começou a fazer grandes eventos ao vivo grandes, e não só isso, mas ter um número, né, de pessoas na equipe, chegou até a comprar uma empresa, né? Conta um pouco dessa história, assim, desse passo de, cara, rompi esses desafios, perseverei, né? Persisti. A gente até falou aqui durante o Mentalidade Master sobre o Maú, né? Aquela palavra havaiana, a gente citou num outro podcast, inclusive, sobre isso, que é perseverar, persistir até alcançar o objetivo. E como foi, depois que você rompeu essa arrebentação? Conta um pouquinho do que a Monetize veio a se tornar no mercado. Então, começou assim a crescer, a dar dinheiro, eu podendo contratar pessoas, e eu parei. O primeiro problema que eu parei é como que eu ia formar uma equipe de TI. Porque a plataforma é muito sensível nessa área, porque mexe com o dinheiro de outras pessoas. Se tiver uma falha, uma falha de segurança, algum problema, é muito grave. Então você não pode contratar um programador, mesmo que o cara seja pica da galáxia, mas você não conhece o cara, coloca lá, o cara rouba, o cara faz uma merda, ou erra, talvez nem por má índole, mas talvez também até por má índole, você não sabe. Como é que eu ia contratar pessoas que eu tinha confiança, ou quanto tempo que eu ia levar para ter confiança? E aí que eu entrei no problema que todo mundo fala, né? Tempo é dinheiro, né? Isso não é problema, mas assim, que eu entrei num dilema. Eu posso gastar muita grana agora e economizar tempo, ou eu posso ir com calma, criando essa equipe e gastar mais tempo. E o gastar a grana agora para economizar tempo era comprar a empresa que eu trabalhava e migrar o pessoal de TI, que eu trabalhei lá 14 anos. Então o pessoal de TI todo eu conhecia e confiava. Então se eu comprasse a empresa, eu podia migrar o pessoal de TI dessa empresa para a Monetize e contratar para essa empresa que o software deles não era tão crítico quanto o meu. Então eles poderiam ter programadores novos e para mim era mais arriscado ter programadores novos. Você trabalhou 14 anos? 14 anos mais ou menos, 2002 a 2016, né? Muito. Como é que foi essa história aí? A história foi o seguinte, trabalhei lá, o dono dessa empresa, né, o antigo dono, ele é meu sócio na Monetize. Aí eu vou contar a história dele então, o que aconteceu. Eu trabalhava nessa empresa, estava desenvolvendo a Monetize, e eu estava precisando de grana para pagar uma dívida. Na verdade, ele tinha tirado um carro para mim, eu devia ele uma grana. E eu pagava todo mês, só que estava apertando na minha casa. Aí a Monetize não estava no ar nem nada, foi mais ou menos 2015, um pouco antes dela ir pro ar. E eu cheguei pra ele, ô Neyso, é meu sócio hoje na Monetize. Eu falei, ô Neyso, eu tô te devendo uma grana aí, abate essa grana aí e eu te dou uma porcentagem da Monetize. Aí ele, tá, mas o que é Monetize? Eu vejo você falar, eu vejo você desenvolvendo aí, mas o que é isso? Eu não sei. Aí fomos pro almoço, expliquei pra ele o que era. Aí ele falou o que você explicou pra ele? Quanto? Até pra galera assim entender. Porque ele não era da área de... Hoje ele entende porque é meu sócio há muito tempo, né? Então ele entende o que é afiliado, o que é produtor. Mas naquela época não entendia nada, sabia nada. A empresa dele era de site e software imobiliário. Então não tinha nada a ver com a área de afiliados. E aí eu expliquei que é a plataforma de afiliados, onde o cara coloca o produto, outra pessoa vende, ganha comissão, essas coisas assim básicas, né? Que a gente intermedia o pagamento, o dinheiro fica com a gente paga o produtor, faz o split com o afiliado, com o coprodutor, com o gerente e tal. E ele falou assim, tá beleza, mas quanto que a sua empresa fatura, né? Pra mim ver quanto que vale a sua empresa. Eu falei assim, nada, mas vai faturar muito. A resposta foi essa. Eu falei, hoje nada, mas vai faturar muito. Você tá comprando uma porcentagem da empresa que não vale nada, mas vai valer muito. Aí ele acreditou e abonou a dívida que eu tinha com ele e virou meu sócio na Monetize. Só que ele continuou com a Vianet, a empresa dele. E eu funcionário da Vianet e lançando assim. Em 2016 eu saí da Vianet para dedicar a Monetize, que a Monetize já conseguia pagar meu salário e eu sustentar minha casa. Então eu comecei até a tirar o mesmo salário da Vianet, comecei a tirar na Monetize. Então pude dedicar mais a Monetize. Nas 8 horas que eu trabalhava para a Vianet, comecei a trabalhar na Monetize, então isso rendeu mais para a Monetize. E em 2016, aí em 2017 eu ofereci ele a compra. Aí eu ofereci ele a comprar a empresa dele, expliquei para ele essa minha ideia e tal. Aí gastei essa grana comprando a empresa dele para poder ter equipe mais pronta, uma equipe que já chegaria pronta. E o legal foi a reunião na empresa da Vianet, né? Que todo mundo, a maioria das pessoas já me conhecia lá, porque eu entrei na Vianet, era eu, ele e o cunhado dele. Eu saí e tinha 45 funcionários. Então, quando eu voltei para esses 45, ele fez uma reunião geral, falou, gente, vai ter uma reunião geral. E eu cheguei lá, todo mundo olhou, ó, o Márcio voltou, o Márcio vai trabalhar.
Aí eu falei, gente, eu voltei pra empresa, mas agora eu sou o dono. Um ano depois que eu saí. Aí o pessoal assustou. Aí o pior foi o irmão dele, né, que é meu diretor de TI hoje, o Thiago. Na Vianet, a estrutura era o Neilson, eu e o Thiago, e a hierarquia. Quando eu saí, o Thiago, pô, meu lugar, né? Aí o Thiago contou pra mim assim, não, quando você saiu, então eu pensei, pô, agora o Neilson, é só o Neilson aposentar, eu assumo a empresa, o maior cargo vai ser o dele, quando ele aposentar eu vou assumir, vou trabalhar direito, fazer o negócio dar certo, pra quando ele quiser aposentar e ganhar dinheiro inquieto, eu assumo. Aí você volta como dono dele, chefe dele, fudeu, aí você volta ainda assim, Tem que esperar você. e você ele volta, agora aposentar. acabou, igual acabou minha chance brincando, eu rachei os bicos. Aí o Thiago foi um que migrou pra Monetize, foi um que eu queria. Virou Thiago diretor de fera, TI. inclusive. A gente esteve com ele lá quando a gente visitou a empresa, ele contou, mostrou as paradas lá. E legal. o Thiago é irmão do Neilson, muita gente não sabe. Eu não sabia. Mas aí contando a sessão do Monetize, aí foi assim, aí comprei a empresa para montar a equipe, para crescer a equipe e começamos a participar mais efetivamente de mais eventos, tinha mais dinheiro para investir. Em 2017 também fizemos o Hangar, a primeira edição do evento da Monetize, Hangar Monetize. E aí foi indo, aí só foi, graças a Deus, crescendo e tamo aí. Muito legal, muito legal. Cara, e hoje o que você vê como futuro, assim, pra Monetize? Cara, então, futuro... Agora que você virou investidor de startup e tal... deu uma parada nisso. Deu, Antes que alguém segurou? procura pra fazer investimento. Eu dei uma parada nisso. Não, tava perdendo muito foco, investir em outras empresas que não tinha nada a ver. Algumas até tinha a ver com Monetize, outras a gente Só investia Clube que não tinha nada. Nerd, Pra você ter uma que é ideia. legal. Mas esse foi pessoal, isso não foi a empresa, não. Não foi o grupo Monetize que investiu nesse, daí foi até pessoal. E então, esse mercado assim, de produtos online, de vendas online, só tem a crescer, né? A gente vê o resultado de e-commerce, essas coisas. E de afiliado também tem crescido. E tem alguns afiliados que acabam virando produtor, né? Porque não consegue vender como afiliado, ou porque acha melhor ser produtor, que não tem problema nenhum. Só que não quer virar produtor e procura mais afiliados e tenta treinar afiliados. Então acho que é um mercado que tem que crescer. A Monetize tem muita, a gente vai entrar em muitas frentes diferentes agora, nesse ano. No Hangar vai ter muita novidade. Coisas eu não posso falar por causa de estratégia da empresa mesmo. Tá. Mas a gente vai entrar em outros mercados, em outras áreas, que vai ser bem divulgado e vai ser bom para até os clientes atuais. Não é perder foco, mas é pegar legal. essas pessoas e mostrar que tem outras coisas que elas também podem trabalhar, que elas não trabalham, e a gente vai dar todo esse suporte para eles. Criar novas soluções para os seus mesmos clientes continuarem ganhando mais dinheiro. E pegando outros clientes que não estão nessa área de produtor afiliado e fazendo eles entrarem também e ter um ecossistema maior nisso. Legal, cara, legal, muito bom. Expandindo a gama de clientes aí, possibilidades, muito legal. A gente pode falar também... E tudo Desculpa, isso será revelado no Hangar? Quase tudo. Vamos acho que botar pode- o link de afiliado do Hangar aqui embaixo. Link de afiliado aqui, ó, pra quem quiser participar do Hangar. Tem uma aí, coisa evento da dependendo de Monetize. algumas reuniões. Se der certo, Olha ele só, vai anunciar no água- Hangar. Vai ser a grande... A água dele é mudança. diferente, essa água é diferente é o quê? Ela é verde. Ah, entendi. É pra não postar a marca, a gente mostra aqui, porque senão eu mostro que é Heineken, não pode, né? Então eu entendi. fico mostrando assim, Entendi. pra ninguém ver que é uma Heineken. Entendi. Entendeu? Entendi. Não, show de bola. Eu acho legal também falar hoje qual é o tamanho que tá monetizando, né? Quantidade de funcionários, como é que você da tua casa lá endividado, depois de quanto Quarto tempo... endividado para... É que esse aí foi o tema da palestra que eu queria Esse é o pra tema Dudu. da palestra Quarto do Hangar. endividado? Não, é O tema da palestra do Hangar. cueca Dudu. de cueca do quarto ao palco engravatado, com essa história do Marcos Eduardo. Não, Na ficava de verdade, cueca. não. Era pelado. Eu acho que isso é mito, trabalhar de pelado, cueca, né? pelado. Quem é louco trabalhar de cueca? Fica E pelado, trabalhar né? na praia também é mito, né? Estraga o computador, computador, pô. sol, Areia, né? estraga. É verdade. É só Reflete pra- na tela. É só pra tirar Eu a quando eu vou foto. pra praia não é pra trabalhar, não. Eu trabalho quando precisa, mas não é pra isso, não. Às vezes ele falta até o primeiro dia do Mastermind também. Mentalidade master pra ir pra praia. Tá, essa história da garagem é até engraçado, porque é o seguinte, eu não fui pra garagem porque era o único lugar que eu tinha que trabalhar. Todo mundo tem casa pra trabalhar no quarto, pra trabalhar na sala. Por que foi pra garagem? É porque eu tinha um filho, né, que ele já tava com 5 anos e o outro tinha acabado de nascer. E o outro começou a andar e tudo, e os dois ficaram perguntando cadê o pai. Então, se eu estivesse em casa, eles queriam a atenção do pai. E eu nunca falei pros meus filhos assim, papai tá trabalhando, dá licença, papai tá trabalhando, depois ele brinca com você. Eu nunca fiz isso. Se eu tava trabalhando, ele chegava, eu parava de trabalhar, dava atenção pra eles, distraía eles um pouco, entregava pra mãe, voltava e trabalhava.
E isso começou a complicar porque é uma criança, ele não entende que você não pode dar atenção pra ele. Então eu preferi ficar distante deles, eles não me verem pra não sentir essa falta de meu pai tá ali, por que ele não pode brincar comigo, não vai fazer comigo? Então quando não tá vendo, dói menos, né? Sente falta, mas aí quando eu chego, eu posso dar eu chego, eu estou 100% pra ele quando eu estou lá. Essa que era a ideia. Aí eu peguei a garagem, montei na garagem, então quando eu chegava da Vianete, eu estacionava o carro na garagem, tinha um quartinho, eu montei esse quartinho com uma mesa lá, e sentava lá e trabalhava, só mandava mensagem. Estou aqui trabalhando aqui embaixo, qualquer coisa me chama. E tava lá embaixo trabalhando, e subia só para as 11 horas da noite, e acordava 3 horas, descia, para que eles não iam. Até que o mais velho um dia descobriu que se descer a escada, ele viu o pai dele. Aí começava a descer e ia lá na garagem. Oi, pai. Ele já sabia que eu tava lá. Ele fez esperto, descobriu um dia que eu tava lá. Acho que um dia desceu pra brincar, não sei o que, me viu lá e descobriu que eu ficava lá, escondido. Aí não adiantou muito. Mas é por isso que começou na garagem a Monetize, e hoje nós estamos com uma sede com 1.800 metros quadrados, 214 funcionários, e o que mais? Cresceu um pouquinho, né? Um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta Tá um aí? pouquinho maior. Rodrigo quer falar, que o Rodrigo tá E aproveitando. como foi essa transição, assim, né? De começar a ter que contratar pessoas, começar a gerir uma empresa, né? E são dificuldades, né? Você falou aqui no encontro do Mentalidade Mais, você falou, eu era programador, não fui treinado para ser empresário. Como que foi esse processo eu falo de que aprendizado? eu fui empresário por obrigação, né? Como que foi esse processo de aprendizado e evolução para gerir uma empresa gigantesca hoje? Então, o processo eu sou muito técnico ainda, né? Eu gosto disso, mas eu ainda não programo mais, né? Mas eu programava muito, era só programador, e começou a precisar contratar funcionários, e foi tendo caixa, a gente contratava. Assim que tinha caixa para contratar no setor que estava precisando, a gente contratava sempre com saúde da empresa, nunca fazendo mais dívida do que ganhava. E eu comecei a dar uma estudada em alguns eventos, alguns mastermind, algumas consultoria, algumas coisas assim. Aí depois que a empresa começou a ter mais dinheiro, pagamos consultoria empresarial de alguns setores, consultoria de RH, consultoria jurídico e gestão. Então a gente começou a pagar essas consultorias de pessoas que entendiam para ensinar a gente a fazer as coisas. E aí eu fui contratando e criando gestores, depois criamos diretoria. Quando tinha funcionário suficiente para existir uma diretoria, a gente criou. Porque é legal, você monta a empresa, você e fulano, você é diretor comercial ou diretor de financeiro, mas quem é abaixo de você? Ninguém, mas tem 2 diretores da empresa, isso acontece. Então, claro que no cartão tava CEO de quem? Deu mesmo, mas tava lá, né, que é bonitinho, a gente coloca. Desde o dia 1, né? Desde o dia 1, tava lá, a gente coloca. Mas aí quando o cargo real mesmo de diretoria foi quando realmente tinha muitos funcionários, aí criou-se quem era diretor e começou a definir as funções de cada diretor, o que o gerente fazia, alguns pontos estudando, alguns pontos consultoria, e hoje já me perguntaram uma vez no palco do Afiliados Brasil, como que você faz para gerenciar 215 pessoas? Na época era até menos, era 190, mais ou menos 180. Aí eu falei, não, eu não gerencio isso tudo. Senão eu fico louco. Mas eu chegar na empresa e ter que cuidar o que cada um fez, o que cada um não fez. A gente tem cargos e eu gerencio 4 pessoas, que são meus 4 diretores. E pra baixo é com eles, entendeu? Então quando você quer hierarquia, você consegue trabalhar melhor e ficar também, igual eu tô, numa posição mais de estratégia da empresa. Ficar focado mais em estratégia, né? E menos operacional. Que agora eu tenho quem faz o operacional. Antigamente eu já era 100% operacional, e estratégia era enquanto eu estava programando e ia pensando, se eu fizer isso vai ser legal. Ia fazendo. Agora não, agora eu posso ficar pensando em estratégia para que eles operem e façam dar certo. Muito bom. Márcio, deixa uma dica para quem tá começando, cara. O cara que tá lá agora no quarto endividado e querendo começar um negócio, ele tá vendo a internet como uma oportunidade. O que você recomenda para esse cara? Cara, a primeira coisa, estudar. Definir suas prioridades, o que é importante para você, mas não importante nesse momento. Se você está endividado, igual o exemplo que você deu, a coisa mais importante é pagar dívida, só que você não tem dinheiro para pagar dívida, então você tem que pensar no futuro. Se eu fizer esse projeto, eu vou conseguir pagar minhas dívidas, então foca no projeto. E pensar menos em outras coisas. Nesse período que eu fiquei no Monetize, eu não viajava de férias, eu não pulava carnaval, não fazia nada. Carnaval, o pessoal curtindo e eu trabalhando no carnaval. Só que o carnaval eu aproveitava que eu não tinha 8 horas, podia trabalhar na outra empresa, trabalhava mais para Monetize. Então você pensar nisso, as suas prioridades, o que você quer hoje para amanhã você poder desfrutar de um futuro melhor,
ter um tempo melhor. Hoje você vai ter que sacrificar. Então você tem que pensar nisso. Se você não se sacrificar agora, você não vai conseguir. Boa. Eu acho que é isso. Porque ninguém. Uma coisa que os outros não vão fazer por você é o seu trabalho. Isso nunca ninguém vai fazer. Então, se você está empreendendo, ninguém vai empreender para você, cara. Ou você se vira e faz dar certo, ninguém vai fazer. Muito bom. E tem um outro tipo de gente, cara, que segue bastante a gente, que é o seguinte, é aquela pessoa que é cheia de ideia. O cara é cheio de iniciativa e não tem quase nada de acabativa. Entendeu? O cara é cheio de ideia, mirabolante, tem um monte de coisa e pensa e vai e tal. Qual que é a dica que você dá pra esse cara? Eu já fui assim. Eu na Vianet me chamava de um cara de 80%. Todas as ideias que eu tive por fora da Vianet só fazia até 80%, depois eu parava. A Monetize foi a única que foi 100%, você tem ideia. Legal, cara. E o que eu falo é isso, você tem que definir a questão do foco, uma das ideias, focar nela e ir até o fim. Agora, se você desistir, não tem nenhum problema. Você fala assim, desistiu, fracassou. Tá, não tem problema desistir. É porque você não acreditava. Se você não acredita, você não vai conseguir fazer dar certo. Então, não tem problema. Não acredita, quer desistir? Desista e pensa em outra coisa. Mas não fica tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, foca em uma. E se você acredita acima de qualquer coisa, esquece os problemas. Que a solução é você que vai ser empreendedor, é isso. A solução você tem que dar. Eu tive muitos problemas com meio de pagamento, com o banco não dava crédito, o banco não queria abrir minha conta bancária quando eu criei o Monetize da empresa. Porque eu sócio, eu estava com o nome sujo, a conta bancária, sem crédito, sem nada, eles não queriam abrir. Só que como é que eu ia operar uma empresa que intermedia pagamento sem conta bancária? Você entendeu? Olha o nível de dificuldade que eu cheguei a ter. Aí você tem que ir em outros meios, procurar alguém que você conhece, que conhece algum gerente, que foi o que aconteceu comigo. E o gerente, como era amigo de um amigo meu, foi lá e abriu minha conta. E eu falei, não quero crédito, eu não quero cartão de crédito, não quero cheque especial, eu não quero crédito, eu só quero uma conta bancária. Mas os bancos não abriam porque o sócio tinha nome sujo, não abria nem a conta bancária. E eles, pela lei, eles têm o direito de recusar. Sim. Aí consegui um que tinha um amigo e então você vai fazendo isso. Num momento, uma pessoa pode chegar a desistir, falar, não consigo nem conta bancária, como eu vou mexer com o dinheiro dos outros? Entendeu? Então a questão é essa, você focar numa coisa e se der algum problema tentar resolver e continuar nele até terminar. Muito bom. Legal. Muito bom. Legal? Fechamos? Fechamos? Irado. Obrigado, cara. Obrigado pelo seu De nada, tempo. obrigado a vocês pelo Muito bom. convite. Tamo junto. Valeu, gente. Depois dos aplausos, fechamos mais um podcast. Até o próximo e é isso. Então tem que também aquela chamadinha, Hashtag do podcast. qual é Seja mesmo? água. Seja água? É boa, né? É boa. Seja Ninguém vai entender água. nada, Hashtag mas... seja água. Também eu incentivo você, cara, a compartilhar esse podcast com alguém. Eu acho que a história do Márcio pode inspirar muita gente. Inspira a gente, inspira você e vai inspirar seus amigos, seus colegas aí. Então eu te incentivo a compartilhar esse podcast com mais pessoas, porque com certeza isso vai cooperar de alguma forma. Então é isso, um grande abraço, valeu e até o próximo. E bota a hashtag seja água no seu Instagram, porque ninguém vai saber o que é. Ele vai ter que vir no podcast pra ver. É isso aí. Essa é boa. Valeu.